dia, galera. Obrigado aí a todo mundo que ficou para ver a palestra. A ideia, né, do assunto que a gente vai falar aqui hoje é contar um pouquinho da história de um case que a gente implementou lá na CIT, de adoção da plataforma da Google. E a gente considera um case de sucesso, né? O cliente está muito satisfeito, etc. E a gente usou uma grande diversidade de componentes da plataforma para resolver diversos problemas que são muito comuns em empresas, né? Nesse tipo de empresa mais enterprise, etc. Então, a ideia é passar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente resolveu cada problema, né? Que acaba sendo até comum numa plataforma mais tradicional, né? Com uma aplicação, um application server hospedado localmente, etc. Como é que a gente conseguiu resolver esses desafios aí usando a plataforma, já com 3 anos aí de estrada rodando no cliente. Beleza? Quantos aqui trabalham com o Google App Engine ou conhecem a plataforma? É bastante gente, né? Acho que está cada vez tomando mais corpo aí a plataforma, cada vez amadurecendo mais e ganhando novos adeptos. Bom, meu nome é Gustavo Concon, sou arquiteto de sistemas lá na CIT. Meus contatos aí, quem quiser trocar ideia, tirar dúvidas, discutir mesmo sobre o assunto. Mas vamos lá, né? Vamos começar o que interessa aqui. Primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês, né? O case, na verdade, é uma parceria entre a CIT, a Sul América, que é o nosso cliente, e a Google com a sua solução de Google Enterprise, né? Todo o pacote de plataforma cloud e aplicações como Gmail e etc., que a Sul América adotou e está funcionando muito bem hoje. Por que o título dessa palestra é 3 anos com o case de maior abrangência na plataforma, né? Isso a própria Google deu esse feedback para a gente, que era o maior case, o case de maior abrangência da plataforma. Não é o maior case, é o case que mais usa produtos da plataforma em conjunto, tá bom? Porque inicialmente, né, a Sul América adotou usar o Google Apps. Então hoje eles tinham todo o e-mail corporativo com o Lotus Notes e aí decidiram ir para a solução do Google Apps. Isso em 2010, já fazem aí 3 anos. E aí a gente resolveu tocar os primeiros projetos, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre a plataforma do Google App Engine, a gente vai falar de Test Queue, do tipo Pool Queue, a gente vai falar de Cloud SQL, a gente vai falar de Remote API, a gente vai falar de Push Queues do Test Queue, a gente vai falar de Cloud Storage, de Data Store e de Backends. Para quem bastante gente está familiarizado com a plataforma, já deve saber aqui os componentes, né? Então a gente vai passar um pouquinho por cada um deles, beleza? Como é que começou, né? Um pouquinho da história da coisa aí, né? A Sul América, assim, quem trabalha em bancos aqui, ou empresas do ramo de seguro, é um contexto tecnológico bem característico, né? Geralmente uma tecnologia mais defasada, né? Então muitos bancos ainda usam JE 1.3, 1.4, aquelas aplicações enterprise gigantescas, muita integração, o banco de dados é uma tabela para diversos sistemas acessarem ao mesmo tempo, então tem todo esse contexto que é muito padrão em bancos, né? E não era diferente no caso da Sul América, né? Uma infraestrutura bastante complexa, tinha um alto custo de manutenção de infra, né? Então soluções Oracle, IBM, aí tem que ter o suporte, paga o operador de infraestrutura, suporte 24/7, tudo isso também que a gente está acostumado a ver. E grande parte do processamento no mainframe, né? O mainframe ainda predomina, parece que agora ele realmente perdeu espaço no mercado com o advento do cloud computing. Tentaram ressuscitar, mas o cloud parece que agora deu a última cartada aí. E aí, na Sul América também, bastante coisa ainda é executada em mainframe, muito em COBOL BET, COBOL 6. Beleza? E aí, assim, era 2010, né? Em 2010, eles adotaram, então, o parte de e-mail corporativo, com agenda, etc. E decidiram fazer o Move to the Cloud por questão de redução de custos. A Google também entrou muito forte com eles, a CIT entrou também do lado de parceira com expertise de implementação. Eles decidiram arriscar
e aí pegaram uma primeira aplicação e falaram, então vamos usar a plataforma para a gente sentir como é que funciona. Só que assim, né, em 2010, para quem, não sei quantos de vocês também já mexeram na plataforma em 2010, ainda era um bebezão, né? O App Engine estava começando a amadurecer, tinha bastante coisa que não funcionava, muitos frameworks de mercado ainda não funcionavam na plataforma, né? E aí a gente começou o desenvolvimento, basicamente, né, usando o App Engine com o Data Store. Por quê? Cloud SQL, solução de banco de dados relacional, não existia ainda naquela época, só tinha o Data Store, que é o Big Table. Tá? Então a gente foi com essa suite de JSP com jQuery, Spring Framework e o Objectify, que é um ORM para Data Store, especificamente. Né? Então, muito bom por sinal, né? Abstrai bastante a complexidade de acesso. A gente foi com essa suite de tecnologias aí. E aí a gente botou duas aplicações em produção. A primeira é o MaxSaaS, né, que é um sistema para fazer controle de seguros de empresa, segurados, né, de empresas, seguro-saúde. E o Cotador, que é para fazer cotação de seguro-saúde também para as empresas. Né? Eu tenho uma empresa aqui, 50 colaboradores, quanto vai ficar o seguro? E aí, é esse sisteminha aqui. Beleza? Aí o App Engine cresceu, né? A gente, acho que a partir de junho de 2012, lançou o Cloud SQL, a SDK foi ganhando maturidade, foi ganhando novos componentes, novos serviços principalmente, que facilitaram bastante o desenvolvimento. E aí a gente já conseguiu botar em produção o framework, o leque de tecnologias aí, que é o JCF com Primeface, Spring e JPA com Hibernate para fazer persistência. Isso tem muita discussão na internet, você pesquisa gente falando que não funciona, gente falando que funciona, etc. A gente teve a experiência de que realmente funciona. O JCF... Alô, alô? Acho que a bateria aqui está indo... Foi embora. Valeu. Alô, alô? Alô, alô? Alô? Alô, alô? Aí, beleza. Então, muita gente falando, né, sobre o JSF, que ainda não está maduro, não funciona direito. A gente fez funcionar, não é liso, não é de primeira. A gente teve que fazer alguns workarounds, principalmente com relação à parte assíncrona, né, do JSF, etc. O Guy se perde um pouquinho. Mas a gente conseguiu, assim, de um modo geral, muito vantajoso. Né? O ganho de produtividade valeu muito a pena com os poucos problemas que a gente teve. E aí a gente botou em produção, então, duas aplicações. A primeira é o recurso de glosa, que é procedimento lá de pagamento para hospitais, etc. Uma aplicação bem característica, né, de telas web, cadastro, etc. Bem cara de JSF mesmo. E aí a gente colocou também o Rede Referenciada, que é uma aplicação, para quem tem seguro Sul América, pode baixar o aplicativo para mobile também, tem uma versãozinha mobile, e fazer a consulta dos prestadores de determinado endereço. Você coloca o endereço de onde você quer, mais próximo, e ele faz a busca dos prestadores aí, que atendem determinada especialidade, etc. Tá bom? Vamos entrar um pouquinho no detalhe técnico da coisa. Passando uma visão geral da arquitetura, né? A gente tem esse desenho que a gente usa aí para a implementação das aplicações. Vamos explicar, vamos passar pelas caixinhas um pouquinho, só para dar uma visão para vocês de como é que a coisa funciona. Basicamente, esse quadrado aqui é a minha plataforma do Guy, e aqui nesse quadrado eu tenho o ambiente Sul América, que é o back-office, tá? É onde as coisas são efetivamente processadas, tá bom? Como é que funcionava a integração? Né? O primeiro desafio que a gente encontrou é como é que eu vou integrar com a nuvem. Eu tenho uma aplicação lá na internet gerando informação, mas eu preciso que essa informação gerada pelo usuário seja processada lá no mainframe, que está aqui no meu back-office. Então, a gente precisava trazer o dado internamente para a Sul América. Até porque, por ser aquela solução enterprise, eu tenho uma tabela com vários sistemas legados que acessam, a gente precisava continuar alimentando essa tabela no banco de dados local, no Oracle que eles têm lá. Então, o que a gente pensou? Né? O primeiro ponto é o seguinte, cada que a gente chama de movimento, né, feito lá na nuvem, então uma operação de alteração, uma inclusão de um novo registro,
e etc., tudo isso feito, a gente gerava filas, né, no TestQueue. Para quem não conhece, o TestQueue é o JMS lá no Gai, tá bom? Então, cada registro gerado era colocado numa fila, e aí, que é o TestQueue, né? E aí essa fila foi uma solução muito que a gente conseguiu ganhar escalabilidade. Os registros já eram separados de cara, né? Na operação de cada usuário, o registro já é separado para a fila. E aí a gente consegue ganhar escalabilidade, a gente já tem o que mudou, né? Inclusive, eu não preciso fazer select na base para identificar aquilo que foi alterado desde da última vez que eu desci o dado para o ambiente. Legal? Então a gente usou o TestQueue aí. Na visão do usuário, né, o que a gente conseguiu fazer é o seguinte: o usuário, quando ele fazia uma alteração de dados, uma movimentação, eu botava um status lá na movimentação dele de pendente. E isso falava para ele que, ó, beleza, a alteração que você fez aí foi enviada e está agora pendente de processamento para a Sul América. Aguarde um pouco o processamento e aí em breve a gente devolve o retorno. Tá bom? Beleza. Para descer os dados, né, que estavam lá na nuvem, a gente usou, aí aqui a gente desenvolveu uma aplicação customizada mesmo. No mercado ainda não tinham soluções que fizessem isso de maneira, da maneira que a gente precisava. Então é uma aplicaçãozinha com Spring Batch, autenticando lá com o OpenAuth para acessar a nuvem. E a gente fazia o consumo dessa fila de tempos em tempos, e aí um scheduling com Ctrl+M, não sei se vocês conhecem o Ctrl+M, é um schedulador mesmo de jobs, né? E aí de 5 em 5 minutos ele executava, ia lá na fila, verificava todo mundo que tinha sido gerado, né, desde o último sincronismo, e descia para processamento direto lá no COBOL, através de transações SIX, que é uma transação online, tá? Ou seja, como se fosse um serviço mesmo, né? Eu chamo o COBOL, passo uma string, ele me devolve o resultado do processamento. Tá bom? Uma coisa bacana dessa arquitetura é que, assim, em nenhum momento eu tenho a nuvem indo buscar informação no ambiente local. Então, eu não preciso expor a minha DMZ, o meu ambiente local seguro para a internet, né? Então, isso, por questão de segurança, é uma coisa muito positiva. Beleza? Processados os dados lá no COBOL, né? Isso era salvo no banco de dados lá no mainframe, que é o DB2, bem tradicionalzão. E aí uma ferramenta que é o Oracle Golden Gate, é um replicador. Então tudo que era feito lá no DB2, imediatamente era copiado para o Oracle lá na baixa plataforma. Essa ferramenta é muito interessante porque a replicação que ela faz, ela não consome tanto o banco de dados. Porque ele vai olhar lá no undo, no database de undo do banco, que é onde ele grava as informações para dar rollback quando você precisa. Então, ele vai olhar lá para saber o que mudou e aí jogar lá para o Oracle, fazendo lock de linhas, etc. Então, é bastante importante pensar nesse tipo de coisa para que, quando o sincronismo está rodando, por exemplo, quando a replicação está executando, todas as aplicações que estão conectadas naquele banco acabam sendo impactadas, né? Isso não acontece nesse caso. E aí, o dado atualizado lá no Oracle, como o Golden Gate é que faz o serviço, a gente também colocou lá um flag para dizer para ele qual é a data que isso foi sincronizado, ou seja, eu sei qual é o delta, né? Desde o último sincronismo até hoje, eu sei quais os registros que foram atualizados e não estão lá na nuvem. E aí, então, via Select, eu consigo pegar esses dados, via Remote API, que é uma interface para conexão no Data Store, a gente fazia atualização. E no caso do Cloud SQL, que eu consigo conectar via JDBC diretão mesmo, a gente já fazia a conexão e dava os comandos de insert lá na tabela. Beleza? Outro desafio que a gente teve, né, foi muito relacionado à governança de dados, né? Quando a gente começou a fazer essa replicação de dados e subir coisa para a nuvem, que estava copiado aqui, tinha um desafio grande que é assim, cara, vou começar a subir aplicações. Eu tenho 4 aplicações que acessam a tabela de cliente. Eu vou replicar 4 vezes, né? Como é que eu vou fazer a gestão desses registros que estão lá? Atualizou um, mas não atualizou os outros, vai virar uma bagunça. O que a gente pensou, então, para solucionar, né? Outros serviços também a gente tinha, né? Por exemplo, consulta de CEP. Eu precisava fazer uma busca de CEP, essa base de CEP é armazenada dentro da Sul América mesmo. E aí eu precisava usar essa consulta de CEP em diversas aplicações.
Então, o que a gente desenhou foi o seguinte, e muito baseado também na arquitetura REST do Roy Fielding, né? A gente resolveu separar aquilo que é dado corporativo em outro contexto do App Engine e expor os serviços através de APIs, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, uma aplicação lá na nuvem que é só de serviços corporativos, e na verdade são mais aplicações, eu pus uma só aqui para resumo. Mas a gente põe aplicações para categorias de negócio, né? E aí dispõe APIs para que todos os sistemas que precisem disso façam as consultas, acessem o serviço, ou seja, eu só tenho um ponto para cuidar da informação. Se eu quero saber onde é que estão os dados do CEP, eles estão aqui nessa aplicação. Ponto. Não preciso replicar em mais nenhum outro lugar. Tá bom? Então, várias combos que essas aplicações usam, né? UF, busca de CEP, profissão, que são domínios, né, da corporação como um todo, estão dispostas como serviço. Isso provê, todo esse conteúdo, né, ele é cacheable, são dados que são pouco alterados, né, então eu diminuo bastante a latência de rede, isso seria um problema se eu não conseguisse fazer um cache adequado dessas informações. E aí eu consigo, nessa aplicação aqui, fazer a gestão de volume e permissionamento, né? Eu consigo autorizar quem pode acessar essas informações, até porque isso aqui está disponível na internet, né? Então eu tenho uma segurança bacana. E de quebra, acabo ganhando um dashboard específico para a aplicação. Então, por exemplo, é uma aplicação que tem baixíssimo custo, é cacheable, tem pouco acesso, eu não preciso colocar uma máquina poderosíssima, uma F4 lá, para servir os meus clientes, né? Então é bem específico, eu coloco uma máquina pequena e aí todo mundo acessa isso através de APIs. Tá bom? Então, padrãozinho REST JSON com OAuth, né? Isso aqui é bala de prata, pecado falar bala de prata, né? Mas é a solução padrão para a exposição de APIs. A gente tinha um outro desafio, né? Que era lá do rede referenciada, né? Que é a busca de médicos. A busca por proximidade. E aí esse requisito surgiu em 2011, lá a gente batendo nos papos, precisamos botar a rede referenciada na internet, vamos colocar no GAI, e a gente precisa fazer a busca geoespacial, né? Ou seja, eu preciso montar um raio através do Google Maps e listar todos os meus prestadores que estão aqui na minha base em determinado endereço, tá bom? Aí a gente, na época, pesquisou. Aliás, o primeiro ponto, né, que a gente tinha para fazer assim, eu tinha uma série de prestadores lá com os endereços por extenso dos caras, né? Então, Avenida Paulista, República, Rua Augusta, e etc. Primeira coisa que eu precisava fazer era converter isso aqui em latitude e longitude, né? O mapa não sabe entender endereço, ele sabe entender latitude e longitude. E aí a gente fez a conversão usando a API do Maps API mesmo, que é o Geocoding API. A API respondeu muito bem, achei muito bacana o percentual de acerto da API. Não é 100%, então precisa ter um mecanismo de contingência, né? Porque tem endereços que você coloca o endereço e ele aponta no meio do oceano, né? Então tem que revisar, e aí, mas a ocorrência disso é muito pouco, é abaixo dos 10%, tá bom? Então, recomendadíssimo. E aí, assim, como é que a gente fazia a busca por proximidade em si? Tá? Qual era o cenário, né? Janeiro de 2011. Tinha uma ferramenta promissora da Google, recém-lançada, fazendo muito sucesso, uns vídeos lá, aqueles vídeos da Google que você assiste, sai de lá falando, caramba, eu preciso implementar esse negócio. Só que estava em fase experimental, né? Em fase preview. Alguém aqui tem alguma coisa em fase preview em produção da plataforma? Ninguém, né? Ainda bem. Mas aí assim, né, a gente olhou e falou, cara, essa ferramenta foi desenhada para esse problema da busca geolocalizada que a gente tem aqui. Só que assim, aí fomos lá pro CIO lá da Sul América e falamos, cara, ó, a ferramenta vai facinho, a gente consegue fazer. Só tem um problema, ela está em fase experimental. Mas o que significa isso? Cara, está escrito lá, né? A Google não tem SLA e a Google não se responsabiliza por alterações na API, etc. Ele, cara, é o risco da inovação. Vamos fazer. Porra, aí você vê um CIO, né, cara, de uma empresa de seguros, falando que é o risco da inovação, cara, porra, escorreu uma lágrima, né? Aí, cara, beleza, vamos embora. Como é que é o Fusion? Aí, Google Fusion Tables é o cara, né? Como é que ele funciona?
ele tem lá cláusulas, ele é SQL mesmo, né? Você roda lá os SQLs, e ele tem cláusulas como order by distance, circle, intersects. Quer dizer, para resolver aquele problema que a gente tinha lá, cara, eu precisava fazer isso aqui. Eu precisava fazer um select onde círculo, ponto onde o cara digitou, versus o ponto, a minha coluna de pontos que estão lá na tabela, que eu converti. Ordenado por distância ainda, né? Consigo falar para o cara quem é o mais próximo, quem está mais longe, fazer essa ordenação. Cara, matadora a solução, matadora. Mas não deu certo. Por quê? Começaram a ter mudanças na API, então já era de se imaginar, né? A Google começou do dia para a noite, cara, aplicação em produção, um monte de usuário acessando, aí a gente acordava de manhã, tinha lá 200 chamados, o cliente pé da vida, que a aplicação tinha parado de funcionar, mas, cara, não fizemos nenhuma publicação em produção, não aconteceu nada, fomos lá ver, cara, a API não está, aquele serviço lá não está se comportando do mesmo que antes. Então, mudanças constantes. E aí veio a notícia depois que a API havia sido descontinuada, seria descontinuada, né, daqui a 6 meses, e aí a gente falou, cara, é o risco da inovação, né, o risco se materializou. Graças a Deus que a gente fez, que a gente conversou com o cara lá e combinamos esse jogo, e tem essa frase dele aqui que a gente cola na parede lá, né, para garantir, porque senão a gente estava ferrado. Beleza, então a gente estava com um problemão na mão, né, a aplicação está lá em produção, muitos usuários acessando, né? Todos os clientes da Sul América. A Sul América tem hoje 2,5 milhões de clientes do ramo de seguros, de seguro de saúde, desculpa. E aí, a aplicação parada, precisamos fazer um plano B. Cara, aí saiu em junho de 2012 o Cloud SQL. O que é o Cloud SQL? Para quem não conhece, é o MySQL que a Google pegou, botou na infraestrutura deles e serviu lá como um dos produtos da plataforma. Beleza, né? Aí a gente analisando lá, falou, cara, o MySQL, ele suporta buscas geoespaciais. Ele tem lá índices que ele implementa o GIS Model, né? O OpenGIS. Bacana, né? Outro ponto, né? Uma ferramenta também se mostrou bastante madura, né? Então, assim, com replicação automática, já em todo o globo, né? Então, você não precisa se preocupar com isso, né? Garantia total de persistência dos dados. Então, muito vantajoso. Como é que funciona, então, né? Aí, o modelo OpenGIS, ele tem algumas funções lá de geometria. Então, tem data types nas suas colunas, né? Que são do tipo geometry, point, curve, polígono, tá bom? Implementa o OpenGIS. Alguém aqui já trabalhou com o OpenGIS ou com GIS? Não? Um ali. Funciona para tabelas do tipo NDB, né? MySAN não. Aliás, o contrário, né? Funciona para tabelas do tipo MySAN, não para NDB. Que para o nosso cenário era muito bom, porque as nossas tabelas lá eram todas normalizadas, né? Eu tinha prestador, endereço, dados de categoria, blá, blá, blá. Não tinha relacionamento. E aí você consegue criar índices de árvore R para consulta geométrica. Como é que isso funciona, né? Internamente, o MySQL consegue converter a informação de latitude e longitude num contexto binário e indexar por proximidade de bits, né? Então, ele sabe que, por exemplo, os bits da primeira casa que mais coincidirem são caracterizam uma proximidade maior em relação aos bits que menos coincidem. Então, baseado nesse modelo, eu consigo fazer busca ainda por índice, né? Que é estritamente, muito necessário. Só que assim, né, essa busca, ela permite que eu faça consultas, eu consigo perguntar o seguinte, esse ponto está dentro de um polígono? Beleza, e aí eu tenho essas funçõezinhas aqui, né, MBR within ou contains, que é o seguinte, cara, te dou um ponto, e aí eu quero que você me traga todos os registros, desculpa, eu tenho um polígono, eu quero que você me traga todos os registros que estão dentro desse polígono. Beleza, ele vai no índice, é rapidinho a consulta, muito performática. Só que tinha um problema, né? Eu precisava de um círculo. E aí, o que a gente fez? Era isso aqui que eu precisava, né? Não precisava botar um quadrado aqui e trazer todo mundo que estava no quadrado. E o cliente é chato, hein, cara? Tinha um carinha que aparecia aqui, ó, no cantinho aqui na margem, bicho. Defeito, tem que corrigir, né? Aí era arredondamento de campo e etc.
Bom, se a vida te dá um limão, né? Faça uma limonada. Descobrimos essa funçãozinha aqui, bala, funçãozinha simples, que resolveu o nosso problema. Estou brincando, peguei na internet essa função aqui, até hoje não sei muito bem como é que ela faz, mas funciona. Eu sei que esse 6371 aqui é o raio da Terra, e aí ele faz uma consulta de cosseno, radiano e tal. Ou seja, isso aqui me fala o seguinte, se eu passar 2 pontos, ele vai me dar qual é a distância em metros desses 2 pontos. Beleza, né? Isso já resolvia muito do meu problema. Só que assim, se eu fizesse essa função aqui na minha cláusula where, o que ia acontecer no banco? Table scan, né? Ia fazer table scan, ia ter que passar por todos os registros, aí cada consulta ia demorar 30 segundos para retornar. Inviável, né? Aí que a gente pensou, né, cara, se a busca por polígono ela funciona indexada e muito rápido, cara, no polígono eu já filtrei muita coisa, né? Cara, já filtrei do Brasil inteiro, né? Peguei, por exemplo, só o centro de São Paulo ali, no polígono. Cara, então o que a gente fez? Fez a primeira, na cláusula where eu boto a busca por polígono, faço um quadrado mesmo com o tamanho do raio, né? Que é metade do meu perímetro. E aí, em sequência, por aquela função lá, eu limpo os caras que estão com a distância maiores do que o que eu precisava, né? Então, opa, ficou show de bola a consulta. Fazer table scan num dataset ali de 100 registros, cara, é muito rápido. Resolveu o nosso problema, né? Como que fica o código? Aqui eu crio uma inner table, que vai fazer lá a cláusula MBR within. Então, aqui eu passo as coordenadas, né, que eu preciso do meu polígono, XY inicial e XY final. Faço o filtro, e aí na sequência, aqui eu estou calculando a distância de cada registro que eu retornei na minha cláusula where, e na sequência eu filtro essa inner table aqui, onde a distância é só os caras que estão dentro do meu raio. Beleza? Funcionou show de bola, está em produção até hoje. Como eu falei aí, quem for segurado do Sul América pode baixar a aplicação, rodar, deve estar rapidinho. Pontos interessantes sobre o CloudSQL, né, para comentar, coisas que eu achei muito bacana com relação à ferramenta. Ele trabalha nativamente com replicação por todo o globo, né, então se faz um insert de dados, ele já replica isso entre Estados Unidos e Europa. Você pode configurar se essa replicação é síncrona ou assíncrona, né? Aqui tem uma pegadinha também. Logo que a gente botou em produção, por algum motivo, no ambiente de homologação estava muito rápido. Quando botou em produção, ficou mais lento, né? Dobrou o tempo. Caiu de 600 milissegundos, foi para 1 segundo e 200. Aí a gente foi entender o que é, né? Muito, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, é sobre essa replicação síncrona ou assíncrona aqui. Por quê? Porque se você faz a replicação síncrona, o que significa? Que quando você dá o commit, ele primeiro vai replicar o dado para depois te retornar o ok. Tá? E o assíncrono não, você dá o commit, ele armazena na fila e vai fazer isso depois. Quais são as vantagens e desvantagens? Pô, vou fazer sempre assíncrono, né? É muito mais rápido, também faz a replicação. O único ponto é que o assíncrono, o duration da sua transação, ele é diferente. Porque assim que você faz o commit, se você fizer um select logo em seguida, pode ser que o dado não retorne. Tá bom? Porque enquanto ele não terminar, ele faz o grava, te dá o ok, mas enquanto ele não terminar de replicar, esse dado não está disponível para select. Tá bom? Então é um risco a ser considerado. Eu acho que 99% dos casos, você não vai ter problemas com isso, né, com essa consulta logo em seguida, de um dado com o outro. Era o nosso caso. A gente fez o teste, inclusive, para isolar isso, né? Então, assim, quando a gente colocou lá o síncrono para descobrir o problema, fizemos 10 mil inserts de commit de 500 em 500, levou 10 segundos. Quando a gente botou no modo assíncrono, caiu para 5 segundos, cara. Então, é metade do tempo mesmo. É bastante considerável, né? Então, o síncrono tem que ser usado se realmente precisa que o dado esteja lá, por exemplo, transação bancária, né? Não pode ter esse gap aí de duração. Tá bom? Matamos lá a busca geolocalizada, né? E aí a gente tinha um outro desafio que era o upload e download de arquivos, né? Google Cloud Storage, ferramenta muito boa também, API fácil de mexer.
suporta reasonable uploads, ou seja, o usuário pode começar a subir lá um arquivo e aí, se cair a conexão, ele consegue retomar de onde parou. Espaço ilimitado, então, isso aqui, quando você fala para o cliente, ele adora, né? Nossa, não tem limites. O código muito tranquilo de fazer, né? Você cria uma URL, uma upload URL, fala qual que é o espaço lá que você vai gravar no Cloud Storage, que é o bucket name, e aí ele já vai te dar a URL prontinha para você fazer o upload, ele faz todo o tratamento para você do que precisa ser feito. Só que a gente tinha um requisito que era o seguinte, precisava exportar a base de forma analítica. 600 mil registros dentro de um CSV. E tem um ponto importantíssimo, né? O Guy, para quem trabalha sabe disso, é um dos principais empecilhos, né? Todo request ele pode durar no máximo 60 segundos. Cara, como é que eu vou exportar um CSV em 60 segundos, né? O que a gente fez para resolver isso aqui? A plataforma tem os back-end instances, que são máquinas especificamente desenhadas para um processamento batch mais pesado, né? E aí usamos a fila de novo, né, para fazer essa interface. Então o usuário ia lá, pedia para exportar um arquivo, a gente falava, ok, volta daqui a pouco que o seu arquivo estará pronto. E esse ok postava um registro lá na fila com os parâmetros que eu preciso para exportar. E aí eu já tinha configurado lá máquinas back-end. Essas máquinas back-end rodam lá em paralelo, né, numa outra infra, que iam lá no Data Store, onde as informações estavam salvas, ia gerando o CSV e jogando no Cloud Storage. Tá? Essa operação levava aí 5, 6 minutos para e depois a gente disponibilizava lá para o usuário um status, ó, arquivo gerado, gerei tudo isso de registro, é só fazer o download aqui, que tá bala. Pontos importantíssimos, né, que eu queria comentar é o seguinte, o App Engine não é JE, então precisa ter muita atenção na hora de desenvolver, tem muita pegadinha no meio do caminho, principalmente para relatórios, né, se você quer usar o iText para gerar PDF, o Jasper Reports, todos esses caras usam a API AWT lá do pacote da JE para fazer a renderização de imagens. E o Guy, ele não implementa esse pacote AWT. Então você leva um class not found lá quando você faz o deploy. Esse é um exemplo de outros exemplos que a gente foi pegando no meio do caminho. Então precisa ficar muito atento, sempre precisa fazer uma POCzinha antes de prometer alguma coisa para garantir mesmo. Mas assim, é quase lá, né? Muita coisa já está funcionando na plataforma, amadureceu bastante. Hoje, o que a gente usa em todo o portfólio, né? Spring Framework, Hibernate, JCF com Prime Faces. O iText já tem uma versão, na verdade o iText mais recente, ele já tem suporte ao Guy, porque tem uma implementação da AWT que ela que você empacota dentro do iText, né? Então ele vai junto com o iText, na verdade, resolver o problema. E o Objectify. Então, muitos frameworks bastante reconhecidos de mercado estão funcionando. O Spring Framework tem algumas tricks também que a gente apanhou e às vezes volta, né, esse assunto, é meio JSON o negócio. Você resolve um pouquinho, de repente ele volta de novo. Quando você usa annotations lá no Spring Framework, você tem o component scan, né, para fazer as anotações. Esse cara demora pra caramba para inicializar. E aí o tempo de warm-up seu lá, o tempo da sua aplicação subir, ela é de 60 segundos no máximo também. Se ela não subir em 60 segundos, o Guy mata a conexão, a sua aplicação não está disponível. Então, várias coisas, né? Por exemplo, o uso de auto-wire. Então, o ideal é declarar tudo no XML, isso é muito mais leve. Colocar, inclusive, o lazy init como true lá na declaração dos bins, muito importante para que não tenha problemas, porque assim, depois que a aplicação está toda desenvolvida nesse padrão, o refactoring é grande, né? Um exemplo, por exemplo, a gente tinha 250 bins, usando os componentes scanning, aí a gente estourou 60 segundos quando tiveram 160 bins lá. O que a gente fez? A gente só tirou o componente scanning, colocou lazy init, e aí caiu para 38 segundos. Então é considerável mesmo esse tempo. Bom, falamos de Cloud SQL, falamos de Cloud Storage, de backends, Task Queues, Data Store, Remote API. Esse é o leque que eu queria apresentar para vocês. Para fechar, o cliente ficou muito satisfeito com a plataforma. E aí uma frase até do pessoal lá do time de arquitetura deles, onde fizer sentido a gente vai migrar para a nuvem. Então estão bastante comprados, né, na plataforma. E principalmente, né,
Acho que o grande ganho que brilha os olhos dos caras lá, principalmente de mercado financeiro, assim, né? Uma máquina de aplicação tradicional, né, que é hospedada lá no host, com backup, etc. Uma máquina, ela custa mais ou menos $30 mil por mês, com suporte, tá bom? No Gai, todas as aplicações com Cloud Storage, Cloud SQL, mais os ambientes de QA, UAT e produção, mais o suporte Premier da Google, que eles têm lá 24 horas, etc., $1.600. Então é gritante a diferença, né? É fácil de justificar um negócio desse, né? É isso aí, gente. Obrigado a todos. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Pode. Vou te dar o microfone aqui. Gustavo, parabenizar aí pela apresentação, muito boa realmente. A dúvida que eu tenho é com relação à geolocalização, vocês chegaram a avaliar o uso da API do Place? Então, o grande ponto da API do Places, primeiro, ela é relativamente recente, ela não tem muito tempo de vida, e na época eu não conseguia fazer essas consultas por distância com o Places. E na verdade, assim, os prestadores, eles não estão no Places, eles estão internos nosso no ambiente da Sul América. É uma informação da Sul América. Então, o que a gente precisava era manipular esses caras para poder mostrar no mapa. Até uma coisa importante, né? A gente pode usar o Geocoding API lá da Google na versão free, ela tem uma cota free muito boa até, mas eles exigem que você plote, desde que se você converter o dado, você precisa plotar ele dentro do Google Maps, senão você está ferindo a licença. No caso, a gente está fazendo aquilo, então foi tranquilo.